Boa noite a todos. Guardando os amigos entrarem. Mais uma noite de conversa. Mais uma noite de um bate-papo bem interessante. Vamos conversar hoje com um militante dos direitos da pessoa com deficiência, nosso amigo Giuseppe Cordeiro, um grande militante, um grande amigo, pré-candidato a vereador na chapa do PSB, militou na juventude, militou no movimento popular, e vamos convidá-lo. Vamos ver se ele já chegou. Está aqui, vou convidá-lo para entrar. Aguardando Giuseppe entrar. Boa noite, Pedro. Boa noite, Giuseppe. Tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Tudo bem, meu querido? Melhor ainda agora que estou falando com você e com todo mundo, né? Eu estava dizendo aqui antes de você entrar que nosso papo hoje vai ser um papo bem interessante, com um militante de uma história de luta muito grande, né? Então, para a gente começar, Giuseppe, eu queria um pouco... Eu sei que você começou a sua luta no movimento estudantil, militou no movimento popular, né? Participou da campanha de Arraiz, né? Militou na cidade de Olinda, milita na cidade de Olinda há muito tempo, e hoje é um grande militante dos direitos do deficiente, né? Da pessoa com deficiente. E eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse aos nossos amigos, ao nosso público. Gesiel já chegou aí, já está. Gesiel Bezerra está aí, Júnior está aí, vários amigos já entraram. Então fala um pouco de você. Se apresenta para a gente aí, José. Bem, gente, primeiramente, boa noite, né? Como eu disse ao Pedro e a todos, mas vai chegando o pessoal devagarzinho. Para quem não me conhece, sou o Giuseppe, né? Eu sou cadeirante. Na verdade, fiquei deficiente aos 2 meses de vida. Não digo deficiente, né? Porque deficiente é um produto que está com a qualidade defeituosa e precisa ser trocado. Então, eu diria diferente, né? Com necessidades diferentes e anseios diferentes. Fui jogado ao chão aos 2 meses de vida, certo? Contraí um coma, né? Fui jogado propositalmente, contraí um coma que se pareceu com o mesmo quadro de quem tinha poliomielite na época, que entre nós, pessoas com deficiência, dizemos uma espécie em extinção, que é a pessoa com poliomielite. Exatamente. Erradicado, graças a Deus, né? Mas aí trabalhei, casei, né? Tive 2 filhos, sou casado e sou parte da população economicamente ativa, certo? Mas nesse momento eu estou afastado por conta de um acidente que sofri em 2017, fraturei o colo do fêmur. Antes de mais nada, eu queria falar que eu usava órtese. E tem uma diferença de órtese para prótese. Órtese é para membro atrofiado e prótese é para membro amputado, para quem não tem um membro. Tem sempre essa dúvidazinha. Então é o conhecido aparelho ortopédico. Que eu usava, ele partiu, né? Fraturei o colo do fêmur e agora cadeirante. Eu percebo com maior sensibilidade às dificuldades que eu não via, mesmo sendo pessoa com deficiência, né? É mais ou menos por aí. Ô José, aproveitando para mandar um abraço para Gesiel, para Carlos Alberto, para Júnior Jogos, Adilson Porteiro, Lucas, Geraldo Pantera, que já estão nos assistindo aqui, tem um bocado de gente já chegando. E eu queria aproveitar para perguntar a você qual é a maior dificuldade das pessoas com deficiência em Olinda. Hoje, eu queria te dizer, hoje eu estive lá no Alto da Bondade, no Alto do Cajueiro, estive em vários lugares lá em Águas Compridas, e eu me lembrei de você. Por que eu me lembrei de você? Por causa da nossa conversa de hoje e porque eu percebi. Imagine as pessoas que moram naquele alto, que moram em escadaria, que muitas vezes a escadaria é de barro, que não tem proteção no morro, que eu vi as barreiras hoje
gente passando por um lugar que não cabe 2 pés, tem que botar um pé na frente do outro e segurar na parede. Imagine o problema da locomoção dessas pessoas que, mesmo sem nenhuma deficiência, né, se tiver algum tipo de problema de saúde, problemas de precisar ser resgatado, enfim, a dificuldade é muito grande, né? Imagine um cadeirante, imagine uma pessoa com deficiência visual morar num lugar desse, né? Por isso que eu estou perguntando a você, qual é a maior dificuldade hoje em Olinda das pessoas com deficiência? Fala um pouco disso. Olinda é uma cidade muito precária nesse ambiente dessa política pública. Eu diria, não é bem Olinda, mas o Brasil e o mundo. O que mais falta a gente não é acessibilidade, não é inclusão. É amor ao próximo, é você ter empatia. Como você fez hoje, você visitou as comunidades e pensou no cadeirante, né? Eu fiz um desafio onde alguém tivesse capacidade de pegar a cadeira de rodas e pegar no shopping pátio. Você imagina um shopping pátio, que não é ladeira, que não é morro, não é de difícil acesso. Você não consegue, com a cadeira de rodas, chegar até a praia. É uma coisa gritante. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, feita em 2015, ela foi bem clara quando ela colocou que ela se baseou na declaração da ONU, feita em 80, né? E ela colocou bem claramente que as pessoas não existe pessoa com deficiência, existem cidades deficientes. As cidades não estão adaptadas a nós. Agora, eu aprendi em casa de que primeiro a gente cuida do que é nosso, depois a gente cuida do que é dos outros. Por isso que eu vejo Olinda. Hoje, você foi nesses locais, e eu lhe digo, eu moro aqui em Jardim Atlântico. E não é diferente da realidade, não. É rua sem pavimentação, chuva, alagamento, a roda trava, a roda suja. Os motoristas não querem levar, motorista de Uber, táxi, não querem levar porque a roda está suja. Porque a pessoa que vai lhe empurrar, ela tem dificuldade nisso, né? E é lamentável que o maior desafio, que você perguntou para mim, é a invisibilidade. A gente quer ser visto, a gente quer ser tratado como cidadão. A única coisa que a gente quer é igualdade, a gente quer ser igual em direitos e diferente em nossas necessidades. Pois é. Somos todos iguais em nossas diferenças. Pois é, quando eu vim morar em Olinda, na verdade, quando eu nasci no Recife, na maternidade do Recife, mas meus pais já moravam em Olinda. E eu cresci na cidade, que era uma cidade veraneio na época, né? Não se falava em 1964, 1968, 1970, não se falava nem nisso na cidade de Olinda, né? Porque, na verdade, era uma cidade ainda de barro, era uma cidade veraneio, as pessoas não moravam no Recife, né? Poucas pessoas moravam, ou não moravam em Olinda, poucas pessoas moravam em Olinda, né? Então, eu queria te perguntar, ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento, né? Olinda avançou em alguma coisa nesse processo de construção de políticas públicas para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, as pessoas que não enxergam. O que é que tem avançado recentemente na cidade de Olinda, nesses últimos 20 anos, por exemplo? Pedro, eu posso te dizer que Olinda tem uma dívida histórica com a pessoa com deficiência. Por conta de que, eu vou lhe dizer, e vou ser bem objetivo, a questão é a seguinte: temos direitos conquistados. Em 2010, foi dado o direito em Olinda, foi aprovado na gestão Renew, o táxi adaptado, e esse táxi é elevador. Só que esse táxi foi para o papel, virou lei e tudo mais. Mas, no momento de cumprir, eu não sei onde é que estão esses táxis. Eu entrei em contato com a Secretaria de Transportes e eles nem sabiam que tinha táxi adaptado. Como é que você pode, como um prefeito, eu sou muito crítico, como você pode, como um prefeito, implementar, regulamentar o sistema de transporte, né, dentro de Olinda, e não pensar na pessoa com deficiência? Hoje a gente concorre com a boa vontade. Aí vamos voltar também a outro avanço. A gente teve o Olinda Praia Sem Barreiras. Eu pergunto a você abertamente, e eu acho que todo mundo que está assistindo nesse momento vai parar para pensar.
Quantas vezes você pode ir à praia durante o ano? Cada vez que você tiver vontade, né? Quantas vezes você vai acessar a praia, a água do mar? Quantas vezes você tiver vontade? Mas você tem que pensar no cadeirante. Imagine, eu convido você, né? Eu faço um convite. Aí você vai na boa vontade, meu amigo, tranquilo, tudo bem, vamos para a praia. Ok. Chega lá na areia da praia, não tem como você me transportar com o carro, você vai me empurrar. E a roda trava. E existia uma parceria com a Maurício Nassau, e que era uma cadeira adaptável para a água e levava a pessoa com deficiência para a água. Isso era um programa do governo do estado que os municípios tinham acesso, não é isso? Pois é, mas Olinda perdeu o convênio por questões técnicas, por questões de má vontade da gestão municipal. Mas isso é porque não existe pessoa com deficiência no poder urgente com sensibilidade para que veja a necessidade de outras pessoas. É disso que eu estou falando. A gente tem que sair da invisibilidade. Tem que gritar em algum momento. Por exemplo, outra coisa. Os dados apontam em 2010, dados do IBGE, que somos 105 mil pessoas com algum tipo de deficiência dentro de Olinda. Mas cadê? Quem são? Onde são? Qual é a deficiência predominante? É a visual? É a física motora? É a intelectual? Sofremos aí um grande agravo com as crianças com microcefalia. Criança autista dificilmente é verificado logo que nasce. A criança autista a gente não tem como verificar olhando pelo rosto. Então, são coisas que a gente tem que verificar e fazer um estudo, sim, de onde estamos e como vivemos e o que precisamos. É desse ponto que eu falo. Pessoal, Giuseppe, a gente está falando de uma cidade, Olinda não é uma cidade comum, Olinda é uma cidade que precisa dar um trato para atrair turismo internacional. Olinda é uma cidade que tem uma capacidade de atrair turismo de alto padrão, se assim for planejado para isso. O que a gente percebe é que o turismo de Olinda é um turismo muito ainda iniciante, né? Eu fui há 23 anos atrás em Cusco e eu vi que o turismo de Cusco, há 23 anos atrás, é 1 milhão de vezes mais aquecido do que o de Olinda. E são cidades parecidas, são cidades que têm patrimônio cultural da humanidade, que tem uma história impressionante para ser contada. Aqui nós somos berço da nacionalidade, lá ele também é o berço da nacionalidade peruana. Então, o que esse tipo de turismo requer a gente respeitar uma legislação internacional com relação a barreiras, com relação ao respeito à forma como o turista chega, a forma como o turista se locomove, que tipo de transporte, que tecnologia a gente vai usar para atrair esse grande público. E a gente percebe que as barreiras para quem é deficiente no sítio histórico, elas são absurdas, inclusive para entrar na prefeitura. Se você quiser falar com o prefeito, você não consegue, né? Você mesmo já tentou. Isso. Pegando teu adendo, Pedro, a gente tem que pensar na inclusão, né? Hoje, lamentavelmente, eu não posso pegar só a bandeira do cadeirante. Eu defendo as pessoas com deficiência. E pouco se vê intérprete de Libras. Como é que tu recebe um turista surdo? Como é que você vai ter um turismo inclusivo? É minoria, é 0800, como os motoristas de ônibus falam. Não, gente, são pessoas. Pessoas que querem entender a história da Olinda. Você não tem uma reciclagem para o guia turístico. Você não tem um intérprete de Libras como, sei lá, uma tradução. Coloca como educação aí na escola municipal, não sei, qualquer forma que seja de incluir. O transporte, comum. o transporte que nós temos hoje na cidade, Toyota, você consegue entrar numa Toyota dessa? De maneira nenhuma. Aquilo ali é inacessível para cadeira de rodas, né? E eu não sei, é tão gritante isso. Não tem lógica. Não é para todos. Pois, né? Mas nós vivemos sobre uma legislação bastante
que existe e que o município deveria cumprir, né, do ponto de vista, pelo menos em alguns locais fundamentais, onde você recebe um público que vai gerar riqueza para a sua cidade, né? Então, é como se não existisse, é como se fossem pessoas que não tivessem inclusa na política da cidade, é como se as pessoas não tivessem absolutamente existisse. Eu fui candidato a prefeito em 2004, José, rodei a cidade todinha, visitei Rio Doce, casa por casa, Ouro Preto, casa por casa, e sabe o que é que eu percebi? Que tem muita criança com deficiência, na época, né, tinha muita criança com deficiência. Em cada 10 casas encontrava uma pessoa com deficiência. Era uma coisa que me chamava a atenção, né? Você tem hoje esses dados? Quantos deficientes tem na cidade de Olinda? Você tem esses números? Como é que a gente construiria, em curto prazo, uma política, com 4 anos de governo, uma política que tivesse um avanço considerável, que as pessoas pudessem dar uma opinião de se não, eles avançaram muito nessa política de inclusão. Que tipo de política você acha que a gente deveria trabalhar e exigir a partir do dia 1º de janeiro, quando a gente conseguir chegar lá como pré-candidato que você é e pré-candidato como eu sou, né? Quais são as políticas nesses 4 anos, de curto prazo, a gente poderia fazer para avançar e avançar muito nisso? Primeiramente, Pedro, identificar quem somos e onde estamos. É possível, através da Secretaria de Saúde, fazer um levantamento junto aos agentes de saúde que conhecem as pessoas em suas casas, né? E pegar esse levantamento e verificar quem são os deficientes. Por exemplo, se maior grau, sei lá, 30% de visual, 20% de cadeirante, por aí vai, certo? Porque aí se trata prioridades, identificar quem são. Esse é o maior ponto. Segundo, efetivar uma melhor condição no sistema de saúde municipal, um atendimento priorizado, mas não é priorizado passar na fila, não. É depois de verificar, fazer um mapeamento dessas necessidades, a Secretaria de Saúde atuar conjuntamente com outros órgãos para oferecer uma educação inclusiva, para poder oferecer suporte de fisioterapia, ter um centro de referência, né? Um centro de referência não, na verdade um centro de reabilitação, que hoje ele existe, mas é inexistente. Porque como é que eu posso ter um centro de reabilitação ainda atualmente que não tem acesso para cadeira de rodas no banheiro? O banheiro não é adaptado para cadeira de rodas. E é ali que tem fisioterapeuta. E a lei manda fazer isso. Pois é, eu tive que denunciar ao Ministério Público esse descaso. E eles fizeram uma pequena reforma lá, colocaram uma rampinha na sala do médico. E até agora eu não vi entregue nada. E eu tenho até vídeos no YouTube e no Facebook, na página do Demais, né, onde eu fiz a visita lá e mostrei essa dura realidade. Não são os profissionais, é a condição de trabalho. Quer dizer, é possível, sim, fazer um centro de reabilitação que reabilite, que realmente reabilite, né? Fazer a visita. Poxa, Pedro, desde 2017 que eu sofri a fratura do colo do fêmur, eu não recebi uma visita de um fisioterapeuta em casa. Eu nem sei o que é um fisioterapeuta para mim. Eu vejo o Sara Kubitschek, o profissional de reabilitação, ele ensina a empinar a cadeira para dar maior independência na cadeira de rodas. Se eu for empinar a cadeira, eu vou cair de costas e ser bem capaz de fraturar até a coluna, né? Porque eu não sei fazer isso. E Olinda não tem esse tipo de coisa. Quer dizer, isso a curto prazo, o que a gente precisa é identificar quem são e quantos são. De resto, a gente tem 4 anos para trabalhar. Vê só, Giuseppe, eu queria, antes de fazer outra pergunta a você, eu queria mandar um abraço para Roberto Fernandes, para Siqueira, Alex, Fábio, Alessandra, Juquinha, Maurílio, Tiago. Tiago perguntou. Tiago é da área de esporte, é um grande amigo que faz projeto da Lei de Incentivo ao Esporte. Ele disse, vamos desenvolver o esporte para cadeirante e vamos desenvolver o esporte para deficiente. Isso é uma política de Olimpíadas. A gente pode construir isso como uma política muito interessante para essa juventude. O que é que você acha disso?
Pedro, antes de mais nada, antes de responder ao Tiago, eu vou tomar a liberdade aqui de também pegar um adendo da pergunta anterior, só para fazer uma questão, um ponto. Existe um conselho que está engavetado na mão do prefeito, tá certo? O Conselho da Pessoa com Deficiência, que em todos os municípios e no Brasil tem esse conselho. E aqui a gente não tem. Volto na questão, é preciso sim fazer uma prática inclusiva, formar atletas para atletas Olinda, né? Por que não? Por que não? É possível pensar nisso. Basquete, tem aquele lançamento de peso. Poxa, tem até futebol para cego, cara. Se a gente puder identificar as práticas esportivas inclusivas, isso é muito bom para a autoestima da pessoa com deficiência. A pessoa está dentro de casa o tempo todo, está dentro de casa o tempo todo, não existe isso. Só atrai pensamento ruim. Pois é. Pois é. Espero que eu tenha respondido. Respondeu. José, nessa tua disposição de ir para a luta, para disputar o voto, você como pré-candidato, né? A gente precisa fazer uma parceria muito grande, principalmente nessa área de saúde e educação, né? Então, quais serão suas principais bandeiras? Onde é que você vai dedicar o cotidiano do seu mandato, né? Você já pensou nisso? Você já tem um plano de atuação? Como é que isso vai ser? Inclusive, a Câmara precisa fazer adaptação para lhe receber, né? Pedro, assim, falar em adaptação da Câmara, você vê que o púlpito ali, né, o local que é do oratório, ele tem um microfone que não é acessível para a pessoa com deficiência, tá? O cadeirante ali não tem acesso, ele não tem baixo. Outra coisa, é necessário colocar intérprete de Libra na sessão ordinária, porque essas sessões ficam registradas no YouTube, no canal oficial da Câmara. E para você que é surdo, você não vai entender o que está se falando ali, então não tem lógica você acompanhar aqui, nem pessoalmente e nem vendo no YouTube logo depois. O local da vaga reservada para pessoa com deficiência, existe um meio-fio enorme, e meio-fio, me desculpe a minha ousadia, mas meio-fio não pertence a nenhum tipo de tombamento, não. Não pertence. Para mim, é barreira arquitetônica, certo? Então, a Câmara é um local histórico, mas tem que passar por adaptações. Uma das coisas que é minha bandeira de luta, Pedro, é porque, assim, infelizmente, muitas pessoas, eu vou colocar o problema e vou colocar a solução. Muitas pessoas não sabem que tem direito à cadeira de rodas manual, de banho e a motorizada. E muita gente diz cadeira elétrica, mas não é. Cadeira elétrica é para matar o cara. É mesmo. Então, a cadeira manual, a de banho e outras tecnologias assistivas são previsões de doações do SUS através da portaria 1272/2013, que diz que o município, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, faz a solicitação por via de laudo e verifica se o CID e o SUS manda através do Ministério da Saúde a cadeira motorizada, manual, a de banho, aparelhos auditivos, órteses, próteses, bengalas, elevadores, quer dizer, tudo que é tecnologia assistiva. Eu digo para todo mundo. A gente não tem como explicar a portaria 1272, mas dá uma googada lá e está tudo no Google, certo? Então, o meu ponto de vista é que a Olinda precisa, no mínimo, de 100 cadeiras motorizadas em 4 anos. Esse é o meu compromisso. Porque quando eu andava com minha cadeira motorizada, eu me sentia livre, eu tinha minha perna novamente. E uma cadeira motorizada, e aí eu te pergunto, Pedro, quanto é que você paga no seu sapato mais caro? 200. A minha cadeira manual mais barata é 3.500 a 4.800 reais. O que é o seu sapato, né? Pois é, ela é o meu sapato. E o SUS doa. Então eu não preciso estar fazendo vaquinha ou estar me submetendo a oportunistas que chegam com cadeira de rodas, cadeira de banho. Exatamente, para prender a família toda. Prender a família toda. Inclusive, eu queria prestar minha homenagem à minha cunhada, que faleceu há 2 dias atrás. Ela faleceu de neoplasia. É um câncer de mama.
e ela precisou de uma cadeira de banho, né? E ela tinha direito pelo SUS, mas não tinha tempo de recorrer. Então, foi uma questão de tempo. Mas pelo nível de esclarecimento, eu tive minha cadeira de rodas e nada gastei por ela. Nem pela manual, nem pela motorizada e nem a de banho. E hoje, tudo se centraliza pela ACD. O estado todo de Pernambuco acaba caindo na ACD porque os municípios não têm interesse, repito, não têm interesse de colocar essa portaria em prática. Não vai custar financeiramente nada. Eu vou colocar o gabinete, se por um acaso, Via Vitória, né? Vou colocar o gabinete à disposição. Por um acaso não. Nós vamos lutar com você para a gente construir essa política inclusiva e para você ter um mandato, se Deus quiser. É isso. E é necessário que a gente... perdão, me perdi todinho, desculpa. Voltando. O que acontece é que a gente precisa botar essa portaria em prática urgentemente. O que a gente precisa é disponibilizar um jurídico para esclarecer esses fatos, para poder disponibilizar, facilitar o acesso à defensoria, Ministério Público envolvido no processo para que, pelo menos, sem cadeira de rodas, que já é um baita grito para dentro de Olinda. E isso vai exemplificar para outras cidades e tornar outras cidades inclusivas. E uma das maiores dores da pessoa com deficiência é a falta de representação política legítima. Não, existe muito pouca representação. Só uma senadora em São Paulo, Mara Gabrilli, que representa muito bem, e os outros não têm. Então a gente precisa de mais pessoas com deficiência ocupando cargos no legislativo, certo? Para poder propor leis, fiscalizar, acompanhar e poder fazer a mudança. Deixa eu te perguntar. Prefeitos como você, que são comprometidos, certo? Com essa bandeira, que estão abertos à discussão e ter empatia e dignidade humana, amor ao próximo. Nada mais do que isso. Presta atenção, Giuseppe. A gente tem um problema que virou a dor de cabeça do atual prefeito, chamado presidente Kennedy. O prefeito entende que resolver a presidente Kennedy vai eleger ele. Então ele está fazendo de todo jeito. Fazendo uma avenida, calçando, enfim. Mas eu acho, na minha opinião, que a presidente Kennedy é muito mais do que uma avenida. Ela é a estrada do desenvolvimento. Ela precisa... Ela é a Caxangá, é a nossa Avenida Norte, é a nossa Leste-Oeste, que vai lá para dentro de Olinda. Então, você tem uma cidade que tem 43 quilômetros quadrados, cujo raio, se você botar no meio da cidade 10 quilômetros para cá, no redor, você já sai da cidade. Então, é uma cidade relativamente muito pequena. Tem uma das maiores concentrações populacional do país, né? E não tem uma economia forte. Eu tenho construído um debate sobre a presidente Kennedy. Eu entendo que a presidente Kennedy é um complexo de políticas públicas. Por quê? Porque não é só uma via. Você tem que fazer essa via levando em consideração todos os modais. Bicicleta, pedestre, o transporte coletivo e o transporte individual de carro. Você tem que levar em consideração o comércio. E para ter comércio, precisa ter estacionamento. Então você precisa pensar ao longo da avenida estacionamento. Você precisa também fazer a drenagem, porque não adianta ter uma pista bonita, com estacionamento, com comércio, e que se chover, joga água para todo o peixinho Jardim Brasil, para o lado dela. Então, é importante que a gente perceba todas essas nuances, que fazer a presidente Kennedy é fazer com que Olinda tenha um desenvolvimento econômico, tenha um desenvolvimento de uma pista cidadã, de uma avenida cidadã, de uma avenida que inclua, né, do ponto de vista das barreiras, que uma avenida que se projete estacionamento para que o comércio se desenvolva, né? O que você vê hoje, né, é uma cidade que tem uma pista com muita dificuldade. Quem passa de bicicleta na Presidente Kennedy pode morrer. E se a gente desenvolver a economia de Olinda, Olinda não precisa
a população não precisa de carro. De bicicleta, ela vai a todos os lugares. De cadeira de roda, se a gente quiser tirar as barreiras, também vai a todos os lugares, numa região que o comércio tem um grande potencial econômico. Ali tem um centro de autopeças, ali tem um comércio de alimentação, tem a feira de peixinhos, enfim. E a gente pode ampliar o desenvolvimento econômico. Em Recife, né, o prefeito Geraldo Júlio fez a reforma agora da Conde da Boa Vista, que foi uma pista feita no Recife, que não deu certo, e que foi copiada para Olinda, pelo PCdoB. Foi feito por João Paulo, pelo candidato de Renildo aqui em Olinda, e Luciana reproduziu ela. Você viu alguma coisa de respeito com relação à inclusão? Você viu alguma coisa que faça o cara que não enxerga andar, o cara descer com uma cadeira de roda para ir no comércio? Primeiro que se o cara passar ali, ele é atropelado, não tem lugar para isso. Não tem quase lugar nem para pedestre. Né? O que é que você acha que a gente deveria fazer naquela Presidente Kennedy para fazer um trabalho de desenvolvimento econômico, de inclusão e de crescimento econômico e de geração de emprego da cidade? E quebrar as barreiras, incluir a todos. Eu acredito que a Kennedy pode ser o pulmão inclusivo dessa gestão. O que é um pulmão inclusivo? É ela servir de exemplo para outras grandes avenidas, a Getúlio Vargas, a Carlos de Lima, certo? Por que eu coloco isso? Porque é necessário colocar na reforma dela, na requalificação dela, sinal sonoro para a pessoa que é deficiente visual. Porque a pessoa que é deficiente visual, ela não necessita colocar a mão no ombro da pessoa, não. Ela coloca porque ela não sabe, não é onde está localizado o sinal. Ela não sabe se o sinal está aberto ou fechado. Então ela fica pedindo porque ela não tem autonomia. É colocar guia e calçada melhor. É pensar na possibilidade do cadeirante transitar ali sem precisar nem mesmo de alguém que o empurre. É implementar uma forma que aquela avenida se torne centro comercial e começar a implementar a lei de cotas ali, fazer com que aquelas empresas cresçam e contratem pessoas com deficiência. Porque quando eu precisei trabalhar, eu não encontrei vaga em Olinda. Não encontrei vaga em Olinda. E é preciso a gente fomentar aí o mercado, aquecer o mercado, o comércio local, para que as pessoas com deficiência, que tem muito ali na Kennedy, acredite, tem muito ali naquela região, Jardim Brasil, toda aquela região ali circundada, elas possam encontrar emprego ali mesmo. E essas empresas tendem a crescer quando a via fica melhor e mais segura. É colocar guia, que são uns sinaizinhos, tipo o gelo baiano, só que é pequenininho, é chamado de guia. Guia na calçada, para que a pessoa que é deficiente visual poder localizar com como é que posso dizer, com a sua vara, né? Onde ele pode trafegar e onde ele não pode trafegar. Melhorar o que não está bom. Está péssimo, não existe. Mas pegar e transformar aquilo ali não é só requalificar pensando nas coisas e esquecer a inclusão daquela avenida, é tornar o pulmão da inclusão. Mostrar que um projeto daquela avenida também inclui pessoas com deficiência. E não ignorar o fato que existimos. José, você e outros militantes que eu conheço daqui de Olinda tem uma luta muito dedicada a esse movimento. Né? Você é uma pessoa que nasceu no movimento estudantil, natural, um jovem, né? Entrou no movimento popular e, com a sua vivência, você está militando hoje num espaço que eu acho que é fundamental. Numa sociedade moderna, a gente não pode ter essas barreiras, a gente não pode ter esse desrespeito. Não só os deficientes, mas há muita gente que é desrespeitada. Né? O que a gente percebe é que o público LGBT não tem o menor espaço. Né? A gente percebe que essas pessoas são completamente
escanteada, colocada à margem da sociedade. A gente precisa que Olinda, como patrimônio cultural da humanidade, como uma cidade de intelectuais, uma cidade que tem um grande potencial turístico, esse sítio histórico e esse potencial turístico, ele precisa gerar a qualidade de vida do povo que vive fora do sítio histórico. Quando eu falo muito do sítio histórico, é porque ele é um instrumento arrecadador de recursos para gerar emprego, para gerar qualidade de vida. Né? Essa sua experiência, né? Por onde a gente começa? Nós imaginemos, independentemente de qualquer coisa, imaginemos no dia 1 de janeiro, né? A gente vai assumir a prefeitura de Olinda. Né? Quais são os principais símbolos que a gente precisa começar? Primeiro, eu acho, na minha opinião, é não ter uma obra que não inclua esse processo. Não pode haver obra sem inclusão, certo? Sem aqueles tijolinhos que demarcam para o deficiente visual, sem um sinal que faz barulho. Agora, não dá para fazer isso no primeiro dia, não dá para fazer isso, talvez, na cidade toda, nos 4 anos. A gente sabe que a cidade é uma cidade com dificuldade financeira, é uma cidade que não tem uma arrecadação e que a gente vai trabalhar para ter. Onde a gente... onde é que esse calo, onde é que você sente mais essa dor? Né? Onde é que o deficiente sente mais a dor para a gente ir correr? Além da questão emocional, Natália, que é psicóloga, perguntou, Olinda tem um acompanhamento psicológico para os deficientes? Né? Aproveitar, dar um abraço a Bruno Cane, Cândida, Tel, Gisele, Páqua, Janine, Natália, né? Onde é que a gente... Quais são as principais coisas que a gente precisa fazer para dizer, Olinda começou a mexer com vontade nessa questão da inclusão do deficiente, do povo deficiente de Olinda? Tem uma coisa que tem funcionado muito bem, Pedro, em alguns municípios do país. Não tem dado assim resultado imediato, mas tem funcionado. Theo está dizendo aqui, Theo Silva está dizendo aqui que o sítio histórico é o pior local de deficiente, para deficiente. É isso. É isso. Eu me sinto como se eu não fosse cidadão olindense. Eu não sou benquisto na minha cidade. Isso é ruim. O que precisa de imediato, 1º de janeiro, para a sua gestão, para a gente pensar é você implementar uma diretoria dentro da Secretaria de Saúde voltada para a pessoa com deficiência. Olinda tem conselho? Olinda tem conselho? Não. Tem conselho, mas está engavetado. O Lupes está sentado no projeto. É mesmo? Né? Está tudo assinado, tudo ok, desde Renildo, mas não há interesse de sair esse conselho. E eu já cobrei a audiência pública, mas as audiências públicas da Câmara não saem do papel. No governo do PCdoB de Renildo não rodou, não, foi? Foi ele que engavetou. Foi o Renildo que sentou em cima do projeto. Né? Luciana trabalhou com a questão do assistencialismo, colocando delegado para assunto especial, quer dizer, era o delegado da temática de idoso, da pessoa com deficiência, mas tinha que ir para votação, nada era prioridade. Entende? Então, quer dizer, tem que ter prioridades, tem que saber o que é o tratante. Eu acredito que uma diretoria seria efetivamente, para 1º de janeiro, maravilhoso, para a gente poder traçar e mapear estrategicamente. Não necessita de uma secretaria, porque a gente já tem muitas secretarias que não fazem nada. A gente necessita de uma diretoria específica. E eu acredito ainda mais que essa diretoria deve ser ocupada, não hipocritamente, por pessoas que são simpáticas ao deficiente, mas por deficientes. Porque existem deficientes com estudo técnico suficiente para ocupar esse cargo. E essa é a responsabilidade. E respondendo a Dália, Dália, infelizmente, tanto Olinda, mas eu vou citar mais Olinda. A gente tem muitos direitos. A gente tem a Constituição, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a Lei Orgânica do Município e vários tratantes. Tem uma lei que eu fiz a solicitação através do gabinete de um vereador, porque, infelizmente, a gente tem que usar um vereador para ter voz. E essa lei, a 6116, é tratante da semana
em atenção à pessoa com deficiência. Mas assim como a lei que eu consegui implementar, nenhuma lei sai do papel. E direito não é divulgado. Inclusive, essa lei foi você que preparou, encaminhou, deixou tudo mastigado lá para os vereadores, não foi? Exato. É porque eu achei gritante que em 2018, após um levantamento com a ouvidoria da Câmara, vereadores, eles tinham dedicado apenas, no ano, 18 minutos em atenção à pessoa com deficiência. Absurdo, né? Um ano, 18 minutos contado, matematicamente calculado. 18 minutos. Então eu solicitei o... Essa política pública... Está me ouvindo? Doutor. Essa política pública a de inclusão, como a política de juventude, como política de mulher, como política de LGBT, de inclusão, são políticas transversais, né? Eu fui secretário de juventude no governo do Estado e o tema juventude, eu fui secretário de juventude e de trabalho. Do ponto de vista da política pública, juventude é um tema transversal. Juventude está na educação, está na saúde, está no meio ambiente, está na ciência e tecnologia. Juventude transpassa todas essas secretarias, do mesmo jeito que a política de inclusão para deficiente está na saúde, está na educação, está na ciência e tecnologia, enfim. Então, eu acho que o grande papel do gestor é fazer, como você falou aí, você falou de uma diretoria. A atuação dessa diretoria é exatamente... Quando eu fui secretário também, a gente construiu o Comitê Intersetorial de Juventude. O que é isso? É o secretário de Juventude e o governador conversando com todos os secretários que fazem política de juventude. A maior secretaria de políticas públicas de juventude é a educação. É lá onde a juventude nasce e sai com 24 anos, sai já adulto, né? Então a educação é uma política de juventude muito forte, né? Inclusive, a gente construiu esse comitê intersetorial. Eu acho que Olinda, quando a gente tiver a temática mulher, que é uma coisa... Olinda é uma cidade cujo nome é feminino. Tem o maior número de mulher no estado de Pernambuco. É a cidade que tem o maior número de mulher no estado de Pernambuco. E é a terceira cidade no país que tem o maior número de mulheres. Inclusive, Leila está aqui dizendo que acessibilidade é uma bandeira que tem que ser de todos. Você acha interessante a gente construir esse comitê intersetorial para vocês e o prefeito despacharem uma vez por mês, no mínimo, para acompanhar cada política? Por exemplo, educação, você sentar com o secretário de Educação e definir o que é prioridade do ponto de vista da política de acessibilidade com relação à educação. Você acha interessante a gente usar esse modelo, né, da intersetorialidade para a gente construir as políticas nas secretarias? Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta meio pessoal. Você tem irmão? Tenho. 4. 4? Igual a você. Já dividi. Tenho 6. Você tem 6, né? Deixa eu te perguntar, já teve algum animalzinho de estimação entre vocês e seus irmãos? Já. Pois é. Tem um ditado que diz assim: cachorro com 2 donos morre de fome. Esse ditado cai bem. Por quê? Porque a gente não pode... a gente tem que centralizar a questão da pessoa com deficiência. E como você bem colocou, nasce a juventude na educação, nasce a acessibilidade e inclusão na saúde. Então a gente precisa ter uma diretoria ali focada... Claro, sim, mas ela é que conduz a intersetorialidade. É ela que vai estar com o secretário de Educação para pautar a política do deficiente, vai estar com o secretário de Saúde para pautar a política. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se não a gente não tiver uma pessoa fazendo isso, passa batido a política de juventude, de mulher, de deficiente, entendeu? Se a gente não tiver esse comitê intersetorial atuando com todos os secretários, qual é o seu poder para chegar no secretário de Educação? Se a gente não construir os mecanismos, vai ser o prefeito. Mas se o prefeito
Se o prefeito não tiver esse compromisso, for lá na frente outro prefeito, esse comitê mostra o compromisso do debate e da construção da política desse diretor com todos os setores das políticas públicas. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Então, Excelente. né? Então, eu acho que essa diretoria é fundamental, né? Esse espaço público é fundamental para você pautar o prefeito, para você pautar os secretários, né? Para você pautar as políticas públicas, o secretário de turismo. Como é que a gente vai ter uma Toyota? E como é que o deficiente vai entrar numa Toyota daquela para ver? Como é que um deficiente... Primeiro que não entra numa igreja, não entra no... não chega lá na caixa d'água, não chega no museu. Eu sinceramente não enxergo nenhuma acessibilidade dentro do sítio histórico, né? Então, se o diretor não ficar pautando as políticas, termina o dia a dia levando ao esquecimento. Vai fazer um projeto, não passou por você. Como é que vai estar incluso? Entendeu? Deixa eu te falar uma gritante e até desumana. A Secretaria de Direitos Humanos da gestão do prefeito é localizada ao lado do armazém Achaqui. E aquela secretaria, o banheiro para cadeirante fica do lado de fora da secretaria. A pessoa tem que arrodear pelo lado externo da secretaria. Segundo, quando eu fui conversar com o secretário Odin, eu tive que... A antessala, antes da dele, teve que afastar os móveis para eu poder passar com minha cadeira de rodas. E quase que eu não passava pela porta estreita. E essa é a Secretaria de Direitos Humanos. Aí eu lhe pergunto, será que a Olinda realmente tem compromisso com a pessoa com deficiência ou é só mais uma secretaria qualquer, mais um secretário de indicação política? Entende aí a diferença? E outra quando coisa... a gente precisa preencher ou quando a gente precisa realmente atender a população. Pois é. Se não tiver uma pessoa que milite na área, dentro do poder, né, que seja o cara responsável, porque o cotidiano de um poder público, se ele não tiver com as políticas públicas bem definidas, ela passa batido, né? Por exemplo, política de mulher. Nós, nessa pandemia, estamos percebendo que aumentou a violência contra a mulher. Fizemos aqui um debate com a delegada, não, com a assistente da delegada da mulher, né? Eu vi. Tu viu, né? E se a gente não tiver uma política... A Olinda não tem uma delegacia da mulher, né? A Olinda não tem uma delegacia da mulher. Não tem política pública para a mulher, né? Eu vou abrir para você e abrir para todo mundo de uma forma bem clara. Eu vivi um casamento abusivo por 13 anos. Eu fui agredido por essa mulher. Levei 17 tesouradas. Fui enforcado em via pública. E quando eu fui prestar queixa, pedindo medida protetiva contra esta mulher, o delegado me disse, só existe lei que cubra a mulher, Maria da Penha. Se você fosse o agressor, eu te prendia. Eu tentei colocar por preconceito, que ela me chamou de aleijado inútil. Eu tinha áudio gravado no celular. Mas aí caiu no calúnio de difamação. O que me defende? O que me protege? Eu falo na minha bandeira. Isso, eu não me sinto amparado em nada. Eu me sinto totalmente inseguro. Porque se eu chamar um amigo meu de infância de neguinho, vão dizer que é preconceito. Mas se me chamam de aleijado, porque a Bíblia diz aleijado, então eu não vou entrar em termo religioso, porque isso é muito polêmico. Mas se uma pessoa diz assim, você é um sofredor, Deus está de olho em você. Eu não sou sofredor, eu sou diferente. Eu não sou aleijado, eu sou Giuseppe. Eu tenho nome, eu não preciso de prenome. Eu não preciso levar título de aleijado, de cadeirante. É Giuseppe e acabou. E você é um guerreiro a vida toda, você nunca se abateu com isso. Eu conheço você no mínimo uns 15 anos, né? E você, antes não andava de cadeira de roda, usava umas como é? Órtese. E toda reunião você estava lá com a gente, não existia esse problema.
né? Hoje, mesmo com todas as barreiras, você também está na guerra, você enfrenta. Eu me lembro que você fez um protesto na frente da prefeitura, fez um protesto na frente da Câmara, enfim. Você é um cara que não deixa essas barreiras lhe interromper na sua luta. É por isso que você é um cara que precisa estar perto da grande construção da transformação, que a gente quer fazer em Olinda, Giuseppe. Giuseppe, a gente quer fazer isso, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é bonito, não é porque a gente... É porque é lei, é obrigatório o gestor público ter que abarcar a todos, sem preconceito, quebrar as barreiras, quebrar as diferenças, enfrentar da melhor forma possível, enfrentar no sentido de chamar. Eu acho que a grande convocação que você tem que fazer no seu mandato é convocar esse público e mostrar que o guerreiro que você é, o guerreiro que você se tornou, apesar de todas as dificuldades, né? Então você ter um papel muito importante nisso. E para a gente falar dessa transformação, a gente precisa que a gente construa a política pública, tenha o conselho, né? Tenha os debates, a gente construa um fundo, né? Porque esse problema desse enfrentamento, né? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Se você vai fazer uma obra, tem que pensar nisso. Se você vai construir um prédio, você não precisa da prefeitura aprovar e tem que estar incluso a questão da inclusão, não tem que estar incluso no projeto de arquitetura. E como é que na política pública não está? Inclusive, a lei fala no tocante à habitação, que há uma reserva no habitacional para pessoa com deficiência. E eu estou inscrito há vários anos, foram entregues vários conjuntos e até hoje eu pago aluguel. E outra coisa, não é só entregar a habitação. A gente não pode pensar só no cadeirante, a gente só não pode pensar no cego, no surdo, não. Tem o nanismo. O anãozinho, ele tem direitos como pessoa com deficiência. E você acha que uma pia, na sua altura, vai com certeza atender um anão? Não. Então, é necessário adaptações no habitacional e ser entregue, sim, dentro da cota, reservar 10% do programa habitacional dentro de Olinda. Todo o que for entregue. Espera aí, gente, 10%. Outra coisa, existe uma questão, uma diferença enorme entre compromisso e promessa. Lupécio não trabalhou com compromisso, ele trabalhou com promessa. Ele prometeu marcação de consulta pela internet e ele prometeu motossocorrista. Mas o que foi que ele ofereceu? Nada. Nada. Em 2017 eu aguardei 6 horas no chão, com o fêmur fraturado, 6 horas no chão, e o SAMU acreditando que era trote. E eu passei de 7 horas da noite até 1 hora da manhã sem socorro. Cadê o motossocorrista? Marcação de consulta pela internet. Isso não é seriedade. Isso não é compromisso, isso é promessa. Promessa, ele falava disso em 2016, quando foi eleito, e nada fez. E eu senti isso em 2017, quando eu estava estirado no chão, lá, com a vista escurecendo, vai e volta, e pedindo socorro. Eu quero mandar um abraço aí para Dora Reis, o professor Roberto Miranda está aqui nos assistindo, João Maurício entrou, grande amigo João da Argo. Faltam 5 minutinhos, Giuseppe. Eu queria deixar você bem à vontade, né? Nossa live ficou curta para 1 hora, mas a gente vai conversar outras vezes, com certeza. Eu espero ser convidado para também entrar na sua live, no seu público, né? Eu quero dizer do nosso compromisso com essa luta. Quero que você esteja nessa luta não só com o seu mandato, mas também pautando o prefeito, dizendo o prefeito e a Câmara quais são os compromissos. Vai ser muito avanço para a cidade de Olinda ter um cara como você como vereador, né? Porque eu sei que você não vai deixar brecha, vai pautar, vai para cima da casa, vai para cima do prefeito, vai construir um movimento a partir de Olinda
para a gente começar a fazer uma grande transformação nesse estado do ponto de vista da inclusão do deficiente. Então, Giuseppe, eu queria deixar aqui você, tem 5 minutos à vontade para falar, fala o que você quiser. Eu acho que essa live trouxe para muita gente um olhar diferente, um olhar de perceber como quem imagina hoje Olinda passando pelos lugares, pelas dificuldades, pelas ruas, pelo problema de alagamento, pelo problema dos morros, a gente imagina como Olinda é difícil para as pessoas que moram e para as pessoas diferentes ela é triplamente difícil, né? Então, eu quero assumir de pronto esse compromisso com você, esse compromisso com a luta que você traz na sua história, né? E quero dizer que você me pauta sempre nesse movimento e eu gosto de ser pautado por você, tá certo? E que a gente vai construir um movimento muito interessante em Olinda e vai mostrar para o grande público de Pernambuco que só se faz quando a gente quer incluir, quando a gente quer fazer com que as coisas sejam diferentes daí para frente. E nós vamos fazer isso, José. Então, fala aí, fica à vontade, é a tua vez de falar com o teu público, com o meu público, e dizer quem você é e o que é que você pretende com esse mandato na mão com o povo de Olinda. Pedro, primeiramente eu queria agradecer fortemente a sua atenção, a sua disponibilidade, a sua sempre empatia de estar atendendo a essa necessidade, de estar sentindo essa necessidade. Eu queria dizer para todo o povo olindense, tanto para quem está assistindo essa live agora, como para quem vai acessar amanhã, que eu vou colocar ela de forma mais inclusiva. Vou colocar aí a legenda. Pois é, eu queria pedir desculpa, porque a gente ia botar um tradutor de Libra, mas não deu tempo. Mas na próxima a gente garante que vai ter. E você vai colocar a legenda, isso é importante. Eu vou baixar esse vídeo e colocar a legenda para que seja inclusivo para as pessoas que são surdas em Olinda. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a minha luta não é pela pessoa com deficiência. A minha luta é o resgate à pessoa humana, ao coração, porque ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. Ninguém está livre de ter um filho com deficiência. Ninguém está livre de ter uma avó vítima de AVC, de ter um pai vítima de AVC, sobrevivendo com aqueles sequelas, sobrevivendo em cima de uma... Meu pai passou 4 anos com AVC. Meu pai também. E isso é muito difícil. Não ter acesso a medicamentos caros, a equipamentos caros, cadeira de rodas inacessíveis, cadeira de banho, coisa que é do dia a dia, que para você tomar banho é muito fácil. Gente, vamos pensar na qualidade de vida. E além de tudo, se você não se tornar pessoa com deficiência, eu não vou dizer seja feliz, não. Pensa na tua vida daqui a 20, 30 anos, daqui a 40 anos, quando você for idoso, que a tua necessidade, com certeza, vai ser bem semelhante à minha. Eu sempre digo que a bandeira do demais, a gente não faz coisa pra gente não, Pedro. Somos plantadores de tâmaras. E é isso que a gente vai fazer. Plantar tâmara. Porque o que eu estou plantando agora é igual a uma tâmara. Quem planta tâmara só vai ter a tâmara daqui. Então ele não come aquela tâmara que plantou. Então eu não vou, com certeza, eu não vou colher frutos disso tudo. Mas eu sou guerreiro a querer fazer a mudança. E isso, com certeza, vai chamar a atenção de muita gente. E essa luta não é só minha. É de todo pré-candidato a vereador. É do meu pré-candidato a prefeito. E tem que ser uma sensibilidade humana. A gente tem que tornar a Olinda a pioneira e o primeiro exemplo de amor ao próximo. E é isso aí. Valeu, meu irmão. Um prazer enorme conversar contigo. Vai cair já, porque está encerrando. Faltam alguns segundos, mas eu quero informar também que todas as terças e quintas, e essa semana excepcionalmente amanhã e na sexta, nós estamos aqui batendo papo. Hoje nós batemos um papo com um grande guerreiro, José Cordeiro, né, que é do Demais, né? E a gente Demais Deficiente.
e a gente vai estar nessa guerra junto. Obrigado a todos, uma boa noite. Valeu, Giuseppe. Tá no coração e tá na luta, viu, meu irmão? Vamos junto. Vamos para Deus. Valeu, fica com Deus.